Na aula anterior, aprendemos a criar a nossa tarefa e iniciar ela. Deixamos ela executando e atingiu o limite diário. Agora, nesta aula, vamos ver com mais detalhes como é o funcionamento dessa tarefa e os status possíveis dela. Eu vou clicar sobre a tarefa e vim aqui no botão Detalhes. Nessa janela de detalhes da tarefa, temos três abas: Membros, Contas e Informações Gerais. Na aba Membros, a gente tem uma listagem de todos os membros que foram lidos do grupo de origem que selecionamos, compras e vendas, né? E também saber quais deram falha na hora de adicionar e quais foram adicionados com sucesso. Também podemos ver quais membros ainda falta o robô analisar e adicionar no nosso grupo. Todos que estão com status pendente porque o robô ainda não tentou adicionar no grupo. Esse caso desse membro com falha, tem uma observação aqui dizendo: as configurações de privacidade do usuário não permite adicioná-lo ao grupo. Esse é um erro comum que ocorre porque os usuários eles pegam e marcam uma opção lá para não permitir que outras pessoas enviem eles para algum grupo, somente se eles irem lá e clicar no link. Então é normal isso aqui ocorrer. Vocês vão se deparar no dia a dia bastante com esse erro. Outro erro também comum que não está mostrando aqui é que às vezes o usuário já está em muitos grupos e não permite ser adicionado em um novo. Atingiu a capacidade máxima de participação do grupo. Normalmente a gente tem uma taxa de 70% de membros que são enviados para o nosso grupo. Podemos ver aqui dos membros que já foram analisados, temos poucas falhas. Outro detalhe importante é aqui no menu Contas. Podemos ver quais contas estão associadas a essa tarefa que criamos. São essas duas contas e elas já atingiram o limite diário configurado, que é no máximo 10 pessoas adicionadas por dia. Agora, daqui 24 horas, a gente pode tentar iniciar essa tarefa novamente. Se eu tentar iniciar ela aqui, ela vai voltar para o limite diário, porque ainda não se passou as 24 horas. Eu vou dar 2 cliques aqui para editar a conta. Aquela configuração que fizemos na aula anterior, que só permite adicionar 10 pessoas por cada conta, que é uma medida de proteção, colocar um valor mais baixo para evitar que o Telegram bloqueie nossa conta ou deixe ela em flood, que é excesso de trabalho, porque ela está adicionando muitas pessoas. Então, contas novas sempre usa o limite diário de 10. Quando a conta estiver mais aquecida, daqui a um mês, por exemplo, você pode alterar para 40 esse limite diário. Aí cada conta adiciona até 40 pessoas por dia. Caso você precise que tenha um volume maior de membros adicionados no dia, você vai cadastrando novas contas no robô, que aí você preserva todas as suas contas e daqui a um mês você vai ter várias contas adicionando até 40 pessoas, por exemplo, por dia, que vai dar um volume muito grande de membros no seu grupo. Vou fechar essa janela, voltar para a tela de detalhes. Aqui temos outra aba, que é a aba de informações gerais. Aqui demonstra as configurações que fizemos lá naquela tela de criar tarefa, que é a origem, o destino. A gente só quer pegar membros ativos, também qual o limite diário de membros por conta que a gente adiciona, qual o intervalo de tempo, né? Cada 99 segundos a gente adiciona um usuário por conta. Como temos duas contas, são 2 membros adicionados a cada 99 segundos. Se tivéssemos 50 contas, seria 50 pessoas adicionadas a cada 99 segundos. E aqui embaixo algumas estatísticas atuais, né? Temos 5.783 membros lidos do grupo de origem, aptos para serem adicionados. Já adicionamos 20 membros, 4 deram falhas e ainda falta a gente tentar adicionar 5.759. Outra coisa que é importante, tem um filtro. Se eu quiser saber aqui dos membros quais estão com falha, eu filtro aqui por falha e vai mostrar aqui quais membros deram erro e o motivo. Como eu expliquei anteriormente, isso é uma falha normal. Alguns membros marcam lá no Telegram para não deixar que ninguém adicione ele em algum grupo. Eu posso também filtrar aqui por membros adicionados. Eu vejo todos os membros que foram adicionados, o horário que eles foram enviados para o nosso grupo. E agora, outra informação importante é que a tarefa ela pode assumir um status de flood.
e também as contas podem entrar com status de flood. O flood nada mais é do que quando uma conta está trabalhando muito dentro do robô. O Telegram detecta isso e coloca ela em flood, como se fosse um descanso. Aí, normalmente, fica um dia a conta em descanso, depois ela pode voltar a trabalhar normalmente aqui dentro do robô. Quem impõe isso é o Telegram. Quando o Telegram detecta também que muitas vezes essa conta está em excesso de flood, ela pode ser bloqueada. E isso não seria bom, a gente ia perder uma conta, um trabalhador do nosso robô. Então, aqueles intervalos que a gente configura aqui, intervalo em segundos e limite diário por conta, é justamente para evitar que essa conta entre em flood. Ela pare ali no nosso limite diário, igual que aconteceu aqui, ó. Nossas contas atingiram o limite diário, trabalhou o suficiente, como a gente tinha configurado, e agora elas só vão trabalhar daqui 24 horas. Para o Telegram está tudo normal, elas não estão com excesso de trabalho. Por isso é sempre importante fazer com que a conta fique no status de limite diário e nunca flood. O flood em alguns momentos vão acontecer, elas vão entrar em flood, é normal. É só esperar o tempo recomendado de um dia para usá-las normalmente. Eu vou fazer um exemplo aqui agora, que eu vou colocar essas contas para trabalhar e atingir o flood. Então, não faça isso com o seu robô, porque vai ocorrer o risco de você ser bloqueado. Eu vou fazer essa configuração apenas a fim de demonstrar o porquê uma conta toma flood e o que fazer quando a conta levar flood. Eu vou configurar aqui para adicionar um membro por conta a cada 10 segundos. E vou falar para ele adicionar no dia 90 membros. Assim eu vou forçar essas contas levarem flood para demonstrar para vocês. Reforçando, não faça isso que corre o risco de suas contas novas serem bloqueadas. Eu vou salvar. Vou deixar aqui do lado também um celular para a gente ver os membros entrando. E agora eu posso iniciar a tarefa. Vou deixá-la rodando aqui até o Telegram falar que a gente está com excesso de trabalho nessas duas contas. E o Telegram bloquear essas contas por um dia para deixá-las descansando. Então vou deixar aqui rodando, acelerar o vídeo e já retorno. Enquanto a tarefa aqui está adicionando os membros, eu posso ver em tempo real o que está acontecendo. Eu clico sobre a tarefa e depois vou em detalhes. Aqui eu consigo ver os membros que estão sendo adicionados. Aqui eu também consigo ver as contas, como que está o status dela. Veja que nessa tarefa ela já adicionou 16 pessoas hoje. Essa outra conta adicionou 18 pessoas. E aqui eu consigo ver os membros que estão sendo analisados, adicionados e quais que deram falha. Aqui a gente tem aquele erro que comentamos na aula anterior, que é o usuário atingiu o limite de participação. Ou seja, esse usuário está em muitos grupos, não tem como a gente adicionar no nosso. Eu posso atualizar agora a tela aqui. Ver que o robô já adicionou mais pessoas. Passar para a próxima página. Aqui as contas de adicionaram 19 e 21 estão com status conectado. Elas não vão atingir nosso limite diário para elas entrarem em flood. O Telegram pegar elas com excesso de trabalho e deixá-las descansando por um dia para demonstrar para vocês a importância de usar limites diários baixos e com intervalo mais alto entre a adição de um membro e outro. Vou fechar essa janela e vou acelerar o vídeo novamente. Retornando aqui, veja que a tarefa entrou com status de flood, ela inclusive parou de executar e foi aquilo que eu te falei, foi pego com excesso de trabalho, eu não respeitei o limite de 10 membros por conta, foram adicionados aqui cerca de 50 membros por conta, o Telegram pegou essas duas contas minhas e deixou ela com status de flood, excesso de trabalho. Eu vou detalhar elas aqui, clicando na tarefa indo em detalhes, contas. Veja aí, as duas estão com flood, cada uma adicionou 50 usuários. Agora, indo aqui na aba gerenciar contas, vejam que elas estão bloqueadas com flood e está falando aqui que eu só vou poder usar ela no caso amanhã. Vou clicar aqui do lado e detalhar um pouco mais, expandir, arrasta aqui também para o lado. Veja,
só amanhã às 3 horas que eu consigo utilizar essas duas contas. Elas vão ficar descansando até lá. E isso é ruim para a gente. Se muitas vezes ocorrer isso, o Telegram bloquear elas por excesso de trabalho, ficar um dia parado, corre o risco de um dia eles bloquearem definitivamente a conta. Por isso, a importância de vir aqui na tarefa, clicar 2 vezes para editar, deixar esse intervalo aqui maior, a cada 99 segundos, adicionar um membro por conta e um limite aqui de 10, ainda mais para contas recém-criadas. Futuramente, você vai aumentando isso daqui gradualmente, até chegar em torno de 40 ou 50 membros por dia, para evitar o bloqueio ou restrição. É só seguir nossa estratégia, ela é muito simples a configuração, só se atentar a esses dois campos aqui. Aqui no celular a gente pode ver que vários membros foram adicionados, nosso grupo já está com 101 membros. A ferramenta ela entrega bastante benefícios para quem quer encher os seus grupos. Eu vou fechar aqui. Se eu tentar iniciar ela, veja que não vai deixar, porque está em flood, todas as contas nossas estão descansando. Então, só amanhã que eu consigo colocar essa tarefa para iniciar novamente. Reforçando, então, sempre use intervalos de tempo maior e um limite diário de adição de membros por conta mais baixo. 10 para contas novas e 40 ou 50 no máximo para contas mais velhas, depois de cerca de um mês que você esteja trabalhando com essas contas.